Finalmente, né? Depois desse trânsito. Que herança que seu pai deixou pra você, hein, Hannah? Amor, me ajuda aqui. Você quis trazer tudo? Agora se vira, né? Tranque o carro aí. Nossa, quanta delicadeza, hein? Obrigada. O maior quarto é nosso, hein? Não devia ser da Hannah? Ai, não faço questão nenhuma. Vamos lá testar o colchão? E aí, vamos conhecer o resto da casa? Claro, né? Por que não? A gente vai ter muita diversão aqui esse final de semana. Tá bem? Tô. É só um pouco estranho não lembrar. E aí, quem vai querer me desafiar no bilhar? Não. Vai colocar todas as bebidas na geladeira se perder. Eu não vou perder. Ai, o mal tá me irritando. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, nada, não aconteceu. E cadê o pessoal? A Hannah, o Dan? Estão no salão de jogos. Ah, então vamos pra lá. Deixa eu pensar nele. E aí, beleza? Já colocou bebida no feijão? Tô colocando. Você, mal, quer perder pra mim também? Vai sonhando, vai. Então acho que agora é uma boa hora pra gente contar uma história de terror, hein? Olha, que tal? Uma chácara mal assombrada, numa noite sombria. Ah, não, amor, não. Para. Eu não consigo dormir à noite, Calma, é vai. só uma história. Ah, depois eu não consigo dormir. Não conta não. Sem graça as historinhas, não é? Eu também acho. Então vamos falar sobre histórias reais. Hannah, conta pra gente sua história. Afinal, ninguém sabe dela? Como é que seu pai morreu e deixou toda essa herança pra você? Conta pra gente. Hannah, Seu idiota. o que foi? O que eu fiz? Não, presta atenção no que você fala. Como se vocês não quisessem saber da história também. Por favor. Hannah, não liga pro que o mal fala. Você sabe que ele sempre arranja um jeito de ser inconveniente, né? Sei lá, ultimamente ele tá tão estranho. Tô achando que ele tem outra. Imagina. O Mal, ele te ama. Ai, não sei. Ele só é um pouquinho diferente do convencional. Me promete que não pensa mais nisso? Prometo. Vamos voltar pra fogueira? Vamos. Tá bem, Hannah? Aham. A gente tá voltando pra fogueira. Tá, vou pegar meu celular, já vou pra lá. Tá bom. Sem sinal.
No episódio anterior de Estrada das A gente vai Lavras... ter muita diversão aqui esse final de semana. Hannah, conta pra gente sua história. Ignorance is your new best friend. E aí, Lu e Maurício, hein? Vocês acertaram? Ligaram a noite inteira. Mas você sabe que no final ele sempre se acerta, né? Tudo volta. Dormiu bem? Vocês escutaram a música ontem à noite? Que música? Do piano. Como assim? Escutei o piano tocar ontem à noite. Eu acho que você tá precisando de um café. Amor, vamos tomar café? Se tá com fome, vai lá. Amor. Amor. Amorzinho, vamos tomar café comigo, por favor. Vamos, bebezinho. Vamos tomar café comigo. Vai. Encheu o saco, vai, Lu, por favor. Vai. Encheu o saco? Tá bom, Maurício, eu paro de encher o saco. Elô? Elô? Oi, Elô? E você entrou lá? Entrei. Não, foi muito estranho. Porque quando eu entrei assim, tipo, um monte de gente no canto. Cadê a Lu? Bom dia pra você também. A Elô passou por aqui? Não. Aconteceu alguma coisa? Dramas de Elô, né? Ou seria grosseria de Maurício? Me passa a manteiga aí, por favor. Mas eu não posso nem comer em paz, né? Oi, Heloísa. Oi, Elô, aparece, vai, deixa de bobagem. Nada dela? Ah, é frescura da Elô, né? Eu vou procurar lá fora, tá? Vou com você. Não, pessoal, depois ela aparece. Ah. Nossa, que susto. O que você estava fazendo aí? Tava tentando abrir a porta. Deixa disso, vai. A gente tem coisa mais importante pra fazer, né? Tem alguém aí. Tem ninguém ali, não. Para, eu vi. Ah, deve ser uma árvore se mexendo, sei lá. Para, Maurício. O que foi, Hannah? Eu acho que você tem que procurar ela. Olha, Hannah. Já tô cansado dos dramas da Elo, sabe? Muita conversinha, muita historinha, ela fica me sufocando, eu não aguento mais. Não dá mais. Viu? Não dá pra gente continuar assim. Ah, gata, dá sim, vai, eu dou um jeito. Eu resolvo, tá? Não tem nada pra resolver, Maurício. Eu sei que você gosta dela. E eu sei que ela gosta de você. Eu cansei. Eu não quero mais invadir essa história. Não, mas você não tá... É só me dá um tempo, vai, gata. Pra quê? A gente não tem mais tempo. Vou procurar a Elo e eu acho que você deveria fazer o mesmo, viu? Ela não tá no carro. Hello? Se rolou briga de casal, às vezes ela só queria ficar um tempo sozinha. Talvez. O celular tá sem sinal. De todos, né? Mas peraí, gente. A gente tem um telefone aqui.
Que sinal? Ela só pode estar lá fora. Então vamos lá dar uma olhada. No episódio anterior de Estrada das Lavras... Vocês escutaram uma música ontem à noite? Tá bom, Maurício, eu paro de encher o saco. Elô? Ô, Heloísa! Ô, Elô, aparece, vai, deixa de bobagem. A gente não tem mais tempo. Elô, cadê você? Elô! Aparece, Elô! Elô, cadê você, Elô? Elô! Elô, cadê você? Alô? O que é isso? Fotos? De quem? Os pais, acho que os pais da Hannah. Cara, a Heather morre em parto. Heather? É o sobrenome da Hannah. Eu acho que é da mãe da Hannah. Estranho não ter falado dos pais, né? Ela só me falou que a mãe morreu muito nova. E o pai? Prefere não falar no assunto. Que foi, Mal? Que isso? Não sei, eu acho que é sangue. O que você fez, cara? Não, eu não fiz nada. Eu fui lá fora e tinha sangue no chão, eu não vou... Meu Deus. Meu Deus. Será que dá? Não, calma. A gente vai encontrar ela. Primeiro, cadê a Hannah? Ela tava com mal. Aqui comigo, achei que ela estivesse com você. Acho que já passou da hora de a gente ir embora daqui, né? Não, eu não vou sem Elô. E quanto mais vão ter que sumir até a gente ir embora? Calma, calma. Vocês não vão ajudar em nada brigando, por favor. Então o que a gente vai fazer? Eu não quero ser o próximo. Vamos na delegacia. A gente não vai achar ninguém sozinho. Então vamos, pega a chave do carro. A chave do carro não tá comigo. Como não? O carro é seu. Eu não sei, eu acho que deixei lá dentro, eu não sei. O carro tá trancado. A gente foi lá hoje à tarde pra ver se o carro tá, se a Elô tava lá dentro. Eu vou procurar nos quartos. Cara, tenta lembrar onde você colocou. Só sei que eu saí aquela hora. E eu não sei se deixei a chave lá dentro, tranquei, eu não vou lembrar agora. Mas que droga! A gente tem que abrir esse carro, vamos lá. Essa menina, foi ela que eu vi. Família assassinada brutalmente? Caso Heather, filha principal suspeita. Padre inocente? No começo, eu sentei com a George, com a Juliana, para discutir como a gente queria fazer, mas desde o começo foi decidido que seria terror, suspense.
E nessa história de suspense, a gente não tinha muita ideia no começo do que seria. Seria um psicopata? Seria espírito? Ou então coisa sem explicação? Aí a gente sentou numa bela tarde, pesquisou na internet lendas urbanas. Aí a Juliana conhece bastante do gênero, falou que filmes de terror normalmente tem objetos possuídos. E aí a gente começou a falar de medos, de histórias pessoais, e com isso casou do piano, casou com o espírito da irmã que volta. E cada uma foi dando ideia, até que surgiu todo o roteiro. E a Ju, ela buscava fazer um suspense mais macabro, um terror mais baseado, acho que, no pânico. E eu já buscava colocar um pouquinho mais de romance, um pouquinho mais de fazer as pessoas se identificarem com os personagens, torcerem por eles. Então eu acho que depois de muita briga e discussão de verdade entre eu e ela, a gente conseguiu casar as duas ideias. A gente conseguiu dar um meio termo, um equilíbrio, ficou bem bacana. O casting a gente realizou em 3 dias. Foram bastante atores que vieram até nós, só que nem todos casavam com os personagens. Por exemplo, vieram pessoas de 30 e tantos anos, ou pessoas novas demais. Então, o casting demorou um pouquinho e a gente acabou optando por aqueles que já tinham alguma bagagem profissional. Como foi decidido na hora do roteiro, como seria o perfil de cada um? A gente sempre associa um pouco, por exemplo... a Hannah, a gente associa com um personagem que a gente gosta de filme, o Mal, a gente associa com, sabe, com um cara brutão. A gente acaba pensando em alguém que daria pra fazer. Então a gente vai guiando, falando, faz assim, faz assado, olha de um jeito e fala de outro, fala um pouco mais manso, fala mais assim. No começo, por exemplo, o Dan tava, como ele é muito agitado, parecia que ele tava, sabe, tendo um infarto. Você fala, não, vai com um pouco mais de calma, nervoso, mas com um pouco mais de calma, senão vai parecer que você está, sabe, foi assim. Aí cada um imagina um pouco, vai falando, aí vai saindo todo o trabalho do ator. Bom, por exemplo, o papel principal, que é o Dan, eu achei que o ator ele casou bem com a nossa ideia, que era um porte físico mais atlético, um jeito mais bruto, e ele tinha uma pegada mais sexy. Então o Dan eu achei que casou bem com o Maurício, né? O Rodolfo, que fez o Daniel, eu já achei que não casou tanto com a nossa ideia, porque a gente queria um mocinho mais ingênuo, que fosse tivesse mais carisma e fizesse, de certa forma, as menininhas suspirarem pra achar ele fofo, que não aconteceu, na minha humilde opinião. A Hannah, eu acho que casou bem com o personagem de psicopata. Eu acho que ela tem uma expressão bem marcante, então a Hannah acho que deu certo. A Alice deu certo em algumas cenas, a gente esperava que ela fosse mais ativa, mais curiosa, mais espontânea, que não aconteceu. E a Elo, ela aparece em poucas cenas, mas as poucas cenas que ela aparece eu acho que deu certo. A minha meta com o figurino foi deixar eles bem... Por exemplo, a Heloísa, eu queria que ela fosse descolada, então os figurinos dela são realmente mais blusinha rendada, shortinhos, é uma coisa mais tô nem aí pras coisas. A Hannah, a gente optou por roupas escuras pra ocultar a personalidade dela. O Dan também em roupas escuras, porque ele tem uma personalidade mais irônica, uma personalidade mais machão. O Rodolfo, roupas claras, roupas mais cotidianas. E a Alice, roupas mais românticas. O jornal também foi uma ideia que eu e a Ju a gente teve. Então, por exemplo, eu escrevi as notícias. Eu realmente pesquisei quais notícias aconteceram naquele ano. E eu me baseei muito em fatos reais para escrever as notas. Aí a Ju já foi o trabalho artístico de deixar o papel mais velho, de dar uma cara mais antiga. Assim como as joias usadas durante a cena da Alice, que é da última cena, são as joias de verdade que a avó dela deixou para a família.
foi assim, no momento que eu cheguei no grupo, eu já tinha um projeto feito, toda a escaleta, enredo, fábula, roteiro, tudo pronto. Então a minha parte foi mais no dia da gravação, que com a câmera, com os equipamentos que eu tinha, que eu consegui, com a galera, a parte de iluminação, microfone. Nessa parte de técnica eu ajudei bastante, eu e o Henrique. A gente ajudou bastante nessa parte, até mesmo porque nem todo mundo tinha muita experiência, não que eu saiba muito sobre isso, mas essa parte eu tenho um pouco de intimidade, então nessa parte eu pude ajudar bastante. E dei algumas dicas assim em formato de enquadramento, onde que os atores iriam parar, onde eles iam fazer uma virada. Essa parte aí eu pude ajudar um pouco também. Lance de luz que estava entrando, não vai dar pra gente fazer aqui por causa do reflexo, a gente vai ter que mudar um pouquinho esse roteiro aqui de cena, a gente vai ter que fazer daquele lado. Essas paradas eu tive que mudar um pouco por motivos técnicos. Bom, a minha maior contribuição foi na parte da edição, que é a parte que ainda não gosto mais, e eu prefiro ficar empenhada mais nessa parte. A locação, nós escolhemos a casa da Juliana, Chácara da Ju, que eu particularmente eu acho um lugar meio macabro. Quando a gente vai dormir lá de verdade eu tenho medo, eu não durmo, então pra mim casou direitinho com a história. A Ju também fez a mãe dela não limpar a chácara por um mês, o que deixou a mãe dela louca, o que deixou a Patrícia também muito ruim da rinite. Ela ficava espirrando no meio das filmagens. Na parte do set de gravação, eu no caso, a minha contribuição foi ajudar no ângulo da câmera, falar como os atores teriam que encenar os trejeitos dos atores. No projeto eu busquei a parte de fotografia e dar o meu melhor na parte de composição, de imagens, de enquadramentos. Foi assim que eu procurei dar minha contribuição para o grupo, né? Como a equipe era grande, as funções acabou multiplicando as funções, como a gente tentou se ajudar como pôde, né? E a gente deu o melhor, apesar das opiniões divergentes, nós buscamos fazer o melhor, né? Com a composição, com a imagem. Olha, a maior dificuldade no roteiro foi ter a noção do tempo da websérie. Por exemplo, colocar o começo, meio e fim em 5 minutos em cada episódio. A maior dificuldade que foi essa, de ter noção do tempo. E na gravação, no set, a maior dificuldade foi o espaço, porque a gente tinha que lidar com janela, por exemplo, a cena do quarto foi difícil porque o lugar era muito pequeno e vazava equipamento, tinha que ter a movimentação dos atores. Então a maior dificuldade no set foi essa. Eu acho que foi o tempo, porque se a gente tivesse mais tempo, seria assim um trabalho mais genial ainda. Ficou muito bom, mas por questão de tempo, acho que seria melhor se a gente tivesse mais tempo, por causa de estresse mesmo, para não haver, para ter mais conforto, sabe? Pra gente fazer mais vezes, porque assim, às vezes a gente tem um roteiro em mãos, mas a gente muda algumas coisas, a gente muda na hora e melhora na hora, na verdade. Então, como estava muito corrido, a gente tem que aproveitar o dia, tem tal cena durante o dia, tal cena durante a noite. Então, o tempo foi um pouco a nossa contramão. Tiveram muitas. Pra mim, a primeira foi o tempo, que foram 21 cenas em um fim de semana, que pra mim foi muito pouco. A entrosação dos atores com a história e com eles mesmos, e até com a gente. E
gravar com uma câmera só, porque eram muitos cortes e no final a gente teve muito trabalho para ficar mudando equipamento e pouco tempo para isso. A maior dificuldade eu acho que foi, por exemplo, um trabalho escrito, foi a gente pontuar bem as ideias e colocar um pouquinho de cada uma no roteiro. Principalmente, acho que a maior divergência era a minha e da Ju, porque ela brigava mais pro suspense e eu tendia mais pro romance / drama. Acho que no projeto escrito a maior dificuldade foi a gente achar um meio termo e um equilíbrio. E na filmagem, eu acho que foi a falta de equipamento, foi a nossa também falta de experiência, foram poucos dias de gravação. Mas eu acho que, graças a Deus, no fim deu certo. Ai, gente, o que eu mudaria? Olha, eu colocaria, por exemplo, um dia a mais pra gravar, porque eu acho que foi pouco. E tentaria arrumar mais equipamentos, por exemplo, mais uma câmera, pra ter mais jogo de câmera, que acho que faltou também. Porque eu achei que tem algumas cenas que ficaram um pouco teatrais. O que eu não mudaria? A equipe. De verdade, eu gostei de trabalhar com vocês, apesar das dores de cabeça e tudo mais. O trabalho saiu, tá feito, graças a Deus. A gente conseguiu se virar em um final de semana, com uma câmera, um microfone, deu tudo certo, graças a Deus, no final. E acho que no final todo mundo vai acabar gostando do trabalho. Bom, eu mudaria poucas coisas, né? A parte de câmera, na hora de edição, alguns takes a mais, alguns inserts, né? Eu colocaria mais para dar aquela coisa mais detalhada. Eu acho que isso é poucas coisas que eu observei na minha parte de direção artística. Um pouco mais de inserts, né? Porque assim, o filme tá realmente linear e eu tô gostando da maneira que tá. E eu acho que vocês vão gostar também. O que eu não mudaria? Eu acho que a equipe, né? A equipe como um todo, cada um tem por mais que cada um tenha um tipo de ideias, ocorrer alguns problemas, mas ocorreu tudo bem, né? No final, é isso que importa. O trabalho tá aí, vocês vão conferir aí no vídeo e tenho certeza que vocês vão gostar. E eu acho que essa equipe soube trabalhar, né? Por mais que tivemos problemas, soube trabalhar e ser profissional, acima de tudo. O que eu não mudaria? Então, a equipe eu não mudaria, em geral. Só conversaria mais com os atores em algumas coisas, porque com o tempo, se eu pudesse mudar o tempo também, a gente poderia conversar mais com os atores e desenvolver mais. Os atores eles são bons, embora alguns eu percebi que estão começando agora, como a gente também, estão começando agora, uns têm mais experiência, né? Então, eu não mudaria o elenco, nem a produção. Deixaria com mais tempo para gravação, para a gente poder se empenhar mais em cada cena. O que eu não mudaria? A locação, que eu achei que ficou muito boa, deu certo, combinou com o que a gente queria. A equipe também conseguiu se entrosar muito bem no dia, apesar de tudo. Eu acrescentaria mais um dia de filmagem e colocaria mais equipamentos, porque eu acho que isso realmente, eu não diria que prejudicou o trabalho final, mas eu acho que se a gente tivesse mais equipamentos, eu acho que ficaria mais bacana o produto final. O que eu não mudaria? Eu não mudaria aqui. Porque eu acho que apesar de todos os contratempos, apesar de tudo, por exemplo, eu e as meninas estamos juntas desde o começo, então pra gente foi mais um trabalho. E os meninos que entraram depois, acho que apesar de tudo mesmo, acho que a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho e me deixa satisfeita e orgulhosa. Olha, a cena que eu gosto de assistir é a cena do Dan no quarto. Ai, gente, não é porque ele tava de cueca, não é porque foi engraçado, que ele ficou sem jeito, foi por isso que eu gosto dessa cena. Não é porque ele tá lá deitado sem camisa. Foi a do corredor, que o fantasminha aparecia e tipo, foi muito inusitado isso, porque foi muito fácil e parece que a gente usou algum efeito, sabe? Porque ela aparece do nada e ela tá de branco, o corredor escuro, aquela luz piscando e tal, e ela some do nada e tal. E foi uma cena não muito foi a cena, eu acho que a mais rápida e tipo a mais diferente, assim,
que causou um certo impacto. Eu gostei dessa cena e... A cena preferida é do Dan e da Hannah na mesa de bilhar, que foi a que eu mais briguei pra ter. Minha cena preferida foi a da fogueira, porque teve um entrosamento entre os atores, rolou bem a cena do começo ao final e ficou uma cena legal. Minha cena preferida foi a cena mais difícil de realizar, foi a cena do sangue, que os atores tiveram que realizar várias vezes a gravação. A cena mesmo, que eu acho que foi mais difícil, foi a do salão de jogos, que o Mal pega a Hannah e tal, e dá uns amassos nela. Essa cena eu acho que foi um pouco difícil, por quê? Porque a gente queria pegar ele colocando ela em cima da mesa. Aí a gente mudava o ângulo, mas vai pegar o reflexo da porta de vidro. Beleza, vamos mudar. Agora a gente vai mudar porque a gente quer pegar a mão dela abrindo a chave, tá? A gente vai vir no zoom, o zoom não ficou legal, tremeu, volta. Eu acho que foi a do sangue, porque tava muito complicado dos atores conseguirem atingir o nível esperado da cena. E a gente ficava voltando e voltando e voltando, e aí começou, a equipe também já estava estressada, já estava cansada, os atores também já estavam de saco cheio, então acho que foi uma cena complicada por conta do cansaço. Tinha hora que o livro não caía, tinha hora que eles erravam a cena, tinha hora que ele ficava fora de quadro, bolão de coisa. A mais difícil, eu acho que foi a do quarto, por causa do espaço, e acho que da sala, porque como na sala tinha muito jogo de câmera, tinha muita expressão que tinha que pegar, então como a gente tinha uma câmera só, tinha que ficar mudando toda hora de lugar, de posição, para poder pegar a expressão dos atores. Eu esperava uma boa produção, um desempenho de todos, e foi o que teve. Tinha hora que a galera que estava dirigindo a arte da cena, tinha que dar uma força, tem que fazer um rebatedor, a gente tem que ajustar a câmera, fazer um alt balance, a gente ajuda. Então eu esperava um desempenho da equipe, porque a gente está aqui para isso, para desenvolver. Eu esperava realmente o que foi. Eu esperava que a gente conseguisse seguir o roteiro, a gente conseguiu, a gente adaptou bem para as condições que a gente tinha. Eu acho que não teve nenhuma alteração grande que eu faria. Esperava que fosse um pouco menos difícil e menos corrido, porque a gente encontrou muitas dificuldades que a gente não imaginava que fosse ter. A parte do tempo, que a gente pensou que a gente conseguisse gravar de novo com alguns atores, no final eles não conseguiram. Eu esperava exatamente o que aconteceu, correria, esses detalhes de dificuldades de espaço, câmera, opiniões, cada um teve uma opinião diferente, mas a gente conseguiu lidar com todas elas e abrir espaço para todo mundo falar, para todo mundo mostrar o que pensa e cada um ter um pedacinho de você dentro do trabalho. O trabalho vai ficar um trabalho satisfatório, que as pessoas vão gostar de assistir, que a gente alcançou o objetivo de ter suspense, tem romance, tem cenas quentes, tem briga, tem amizade, tem tudo. Então, assim, as pessoas vão encontrar de tudo um pouco dentro da websérie. E isso que eu queria e isso que a gente conseguiu alcançar. Eu acho que o resultado final vocês vão gostar. Eu acho que ficou uma coisa bem dramática mesmo, algo digno de filme de terror, mas vocês não perdem por esperar.